Os irmãos, Daniel pediu para todos fecharem as imagens, porque ele está gravando e colocando na disposição ali da igreja. Diferente do YouTube, né? Que ele consegue gravar. Aqui acaba gravando todos. E quando ele coloca na igreja, aparece todos, e muitas vezes vai aparecer pessoas conversando, pessoas levantando. Como a gente está em casa, a gente acaba baixando a guarda, né? E a gente acaba ficando mais à vontade. Outra hora o microfone liga, né? Aí o som de outras coisas, né? Som de criança, as mães falando com a criança. Então é só por esse motivo mesmo, para ele gravar para centralizar, né? Vou pedir, Denise, desliga a imagem também de vocês, que está ligado. Não é porque eu sou mais bonito, não. É porque eu estou no privilégio, né, de ministrar a palavra de Deus. Mas vamos estar, então, abrindo as nossas Bíblias, dando continuidade. Nós estamos já quase finalizando, né? Deixa eu fechar um pouquinho aqui para a claridade diminuir um pouco. Estamos finalizando, né, o nosso estudos no livro de Eclesiastes. Vamos abrir lá no capítulo 11 de Eclesiastes. E durante esse tempo que nós temos estudado o livro de Eclesiastes, nós temos aprendido que é um livro que vem nos instruir tanto na nossa vida cotidiana, na nossa vida social e na nossa vida espiritual, né? Não é um livro que fala apenas da nossa vida cotidiana, nossa vida material, né? Mas ele também ele nos ensina sobre a nossa vida espiritual, porque ele também nos dá a direção de como que é a vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, na vida daqueles que temem a Deus, e sempre eu digo isso, tenho repetido, que o temor a Deus no Antigo Testamento quer dizer aqueles que têm fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é um livro que nos ensina a como viver no mundo decaído, como viver no mundo cheios de problemas, como viver no mundo em que, vamos dizer assim, quebrado, né? Que não funciona como deveria funcionar. E qual é a nossa atitude, qual deve ser o nosso viver diário dentro desse mundo, desse sistema quebrado. E o livro de Eclesiastes, ele nos ensina nessa questão de como nos portar nas adversidades e também na circunstância da vida quando tudo vai bem. Então, a nossa vida é uma vida de altos e baixos, mas nós não devemos viver de altos e baixos. Nós temos que ter uma vida constante, a nossa fé deve ser constante, né? Nós não devemos duvidar de Deus nas adversidades. Caso contrário, nós temos que continuar crendo em Deus até nas adversidades. Então, o livro de Eclesiastes ele vem nos instruir sobre isso, sobre como devemos nos portar, como a nossa fé deve ser apresentada nas adversidades, né? Vamos estar fazendo a leitura. Eclesiastes capítulo 11, são apenas 10 versículos, mas é interessante que esses 10 versículos ele retrata bastante a nossa vida, né? A vida do ser humano, principalmente a vida cristã. Eclesiastes 11, versículo 1 diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-se sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá.
Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é doce e ver o sol é agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que está para acontecer é ilusão ou vaidade ou passageiro ou fútil, né? Tem vários sinônimos. Versículo 9. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelos desejos dos teus olhos, porém, sabe que Deus te trará a juízo por todas estas coisas. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Que o Senhor nos abençoe. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus? Pai Celestial, queremos agradecer a Ti pelos momentos que já passamos, louvando o Teu santo nome, engrandecendo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exaltando, ó Deus, a Sua pessoa e a Sua obra. E nós estamos aqui, ó Deus, que é o fruto, ó Pai, do trabalho do Senhor Jesus, que é o fruto daquilo que Ele fez por nós, além de nos dar, ó Pai, vida e vida em abundância na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu também essa funcionalidade, ó Deus, esse ministério de estarmos reunidos no Seu nome para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Para não esquecermos de o que nós éramos e que agora nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedimos agora as Tuas bênçãos por esse momento da meditação da Tua palavra, que o Senhor nos dê, ó Pai, a direção, que o Senhor nos ajude na nossa incapacidade e na nossa pequenez, mas que a Tua palavra fale aos nossos corações e o Teu Santo Espírito, ó Pai, complete aquilo que só o Senhor tem, que está no coração do nosso Pai, e o Senhor nos revele da melhor forma possível que possamos entender na nossa linguagem, na nossa capacidade de entender aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti agradecidos. Amém, Senhor. Muito bem. O capítulo 11 de Eclesiastes, ele está repleto da questão da nossa vida. E a nossa vida, quando ela se inicia, a nossa vida na nossa juventude, na adolescência, na juventude, e a nossa vida na velhice. Mas as três fases da nossa vida, ela retrata a soberania de Deus, que Deus é que faz e as coisas acontecem. Mas, por outro lado, a própria palavra de Deus também diz que a vida em si, essa vida quebrada, essa vida de pecado, vão acontecer coisas na nossa vida que são inevitáveis, ou são inevitáveis, né? São coisas que hão de acontecer com todos, né? Independente da nossa fé, independente se nós cremos ou não, vão acontecer com todos. No versículo 1, começa uma coisa até interessante, que no nosso dito popular, ou até na questão de interpretação, antes de interpretarmos, nós temos até uma dificuldade de entender, porque na lógica da vida, parece que as coisas não funcionam como deve, vamos dizer assim, não é assim que funciona, né? Bom, o versículo 1 diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Bom, eu não sei vocês, mas eu imagino que seja assim, pega um pão, seja lá, um pãozinho aí francês, qualquer pão, joga na água, no caso aí, joga no rio. O que vai acontecer com esse pão? Esse pão ele vai inchar, né? Porque ele vai encher de água, depois ele vai se dissolver. A lógica disso não funciona aqui.
poderíamos dizer para Salomão, peraí, Salomão, na minha terra lá a gente já fez isso. Quando você dá pão joga pão para o peixe, o pão se desfaz todo, né? Isso não funciona, não, não é assim. Bom, a gente poderia dizer assim, bom, o que Salomão está dizendo aqui é aquilo que é inevitável, aquilo que vai acontecer. Talvez ele está nos querendo ensinar assim, Salomão deve estar querendo nos ensinar que se a gente lançar com fé, as coisas retornarão. Mesmo na naturalidade, na circunstância, a lógica é que não vai acontecer. A gente poderia dizer isso. Mas interessante que todos os provérbios orientais, principalmente os provérbios aqui dos judeus, né? Tanto o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, e os ditos na Bíblia, né? Que a gente chama de provérbios, eles são baseados na cultura daquela região. E eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão de lançar o pão sobre as águas. A gente primeiramente tem que entender a cultura, o dito popular. Como eu disse, acho que semana passada, né? As paredes têm ouvido, né? É um dito popular nosso, né? Se a gente for, talvez, na África, falar assim, as paredes têm ouvido, eles vão entender no literal. Falar assim, mas as paredes ouvem? Mas por que você diz isso? A gente vai falar, não, isso é um dito popular de dizer assim, ó, cuidado, quando você fala as coisas achando que está sozinho, sempre tem alguém ouvindo. Então, a gente tem que trazer ele para a nossa cultura e explicar o que significa aquele dito popular e assim ele vai entender. Assim é a palavra de Deus. Quando a gente tem alguns ditos, ou até ditos populares, ou até parábolas, ou até provérbios mesmo, né? Nós temos que ir até a cultura judaica, entender a cultura um pouco para saber o que ele está falando, né? Aí a gente poderia dizer assim, mas por que a palavra de Deus é assim? Bom, a palavra de Deus, ela não funciona como um livro, um jornal, que nós lemos uma notícia e ela se resume a isso. Não. A palavra de Deus é justamente isso. Ela, ela nos instiga, ela nos dá, vamos dizer assim, ela ativa em nós esse interesse de querer buscar, de querer conhecer um pouco mais. E quando nós conhecemos um pouco mais, nós vamos para um outro nível, nós já buscamos mais se aprofundar mais na palavra de Deus e ali a gente tira muitos ensinamentos. O Senhor Jesus Cristo falava em parábolas por quê? Olha que ele usava a parábola daquela cultura. E mesmo assim, os fariseus não entendiam o que ele queria dizer. Por quê? Porque ele estava mostrando realmente que para conhecer, as pessoas primeiramente tinham que buscar esse conhecimento. Claro, ele revelava depois as parábolas para os discípulos. Bom, eu estava pesquisando e eu vi que tem algumas linhas de pensamento sobre essa questão. E dentro da cultura no Egito, estava procurando, por exemplo, que eu li aqui que Salomão utilizou uma cultura agrícola no Egito. No entanto, que se os irmãos perceber, ele está falando aqui sobre esses primeiros versículos, por exemplo, até o versículo 6, né? Ele dá uma modificada um pouco, mas ele trata um pouco dessa questão de trabalho, da cultura agrícola, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós devemos fazer. Então, aqui, eu vi algumas literaturas escritas aqui, até no site, pesquisando, que ele estava usando uma cultura egípcia. Aí eu fui procurar saber na cultura agrícola egípcia. O que acontece? No Antigo Egito, não sei se hoje assim, eu acredito que não, mas no Antigo Egito, que pelo menos aqui em alguns sites, né, sites até de cultura egípcia, diz assim que o Rio Nilo
que a agricultura era feita no período de cheia do Rio Nilo. Então, era mais ou menos de novembro a junho, se eu não me engano, 6 meses aí, mais ou menos, havia a cheia do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo, ele aguava toda aquela região do Baixo Egito ali. E alguns diziam que as pessoas jogavam a semente de trigo no rio. E depois que o Rio Nilo, depois de 6 meses, o Rio Nilo baixava, essa, é, essas sementes iam se depositando ali no Baixo Egito. Aí o que acontecia? Nascia o trigo. E depois daquilo ali, eles tiravam o pão. E eu estava pesquisando, realmente, dentro da cultura, da agricultura egípcia, havia essa forma, eles chamam de, por exemplo, quem trabalhava nas plantações das terras que pertenciam às altas camadas da sociedade, ou até mesmo ao Estado, eram os camponeses, que viviam em aldeias próximas. Todo o planejamento das plantações era relacionado à época de cheia do Rio Nilo. A inundação ocorria de julho a novembro. Eu falei de novembro a julho, né? Perdão. De julho a novembro. E era conhecido como na época de Aquite. Entre novembro e março acontecia a época da saída das águas da terra na margem do rio Nilo. E era conhecida como na época de Perete, ou Shemu. Era o nome dado à época de colheita da produção, que acontecia entre os meses de maio a junho, né? Então, se contabilizarmos os meses de saída da água e da colheita, podemos observar que o período de agricultura durava pouco mais de 6 meses. Então, existe essa veracidade nessa informação e existe uma outra informação que diz que eles jogavam a semente, né? E alguns comentaristas, eu vi que ele fala que Salomão utiliza-se dessa forma de cultura para falar esse provérbio. Na hora que o Nilo está cheio, joga a semente. Espera, persevera, que quando o Nilo baixar, um tempo depois você vai começar a nascer o trigo. Então ele usa a palavra, lança o teu pão sobre as águas. O que Salomão está dizendo é, tudo aquilo que nós devemos fazer na oportunidade. Nós temos que ver a oportunidade e essa oportunidade nós devemos agir, né? Interessante que ele fala, lança o teu pão, ele está dizendo assim, ó, se realmente você agir de forma oportuna e saber o que você está fazendo, baseado no conhecimento daquilo que você está fazendo, você não está jogando uma semente, você está jogando um pão, porque é como se ele tivesse assim, a certeza que as coisas vão se suceder na oportunidade que você está utilizando. Eu gosto de pensar na questão espiritual que isso se trata de fé. Fé é quando nós investimos e temos certeza de algo que, baseado no conhecimento que nós temos em Deus. Nós só podemos ter fé em Cristo baseado no conhecimento que nós temos da pessoa de Cristo. A fé não é baseada numa coisa cega, em algo que a gente não entende, em algo que a gente não compreende. Não. A fé em Cristo, ela é baseada naquilo que nós conhecemos e naquilo que nós entendemos. Por exemplo, o que mostra na nossa vida? Na nossa vida, mostra que se nós conhecemos realmente Deus e conhecemos o caráter de Deus, não importa a circunstância da nossa vida, a nossa fé, ela vai continuar sendo firmada na pessoa de Cristo. Mas quando a gente não conhece a Deus e não conhece a Cristo, a nossa fé ela é abalada na adversidade. Ela é abalada na adversidade. Por quê? Porque lançar o pão sobre as águas, na questão natural, é a certeza de que não vai acontecer nada. Lançar a semente no rio Nilo é a certeza que essa semente vai por água abaixo e não vai acontecer nada. Mas quando você conhece, você já sabe que aquilo é um fato verdadeiro.
você já tem conhecimento de causa. Então, lançar a semente sobre as águas é a mesma coisa que, nas adversidades, a gente compreender e entender que Deus continua sendo Deus. E o Senhor Jesus Cristo continua reinando. E Salomão, ele quer nos ensinar sobre essa questão de temer a Deus. De, no momento oportuno da nossa vida social, da nossa vida sentimental, nós também aproveitarmos o momento. Mas é o momento em que nós estamos com consciência, não é, fazer algo sem saber o resultado. Né? Versículo 2, né? Reparta o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Versículo 2, o que Salomão está dizendo é o seguinte: seja bondoso, invista em pessoas, invista em coisas para ajudar pessoas, para que no dia da adversidade você possa colher esse fruto. O que Salomão está dizendo é: a oportunidade que nós temos de viver bem com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, é para que a gente aproveite esse momento. Infelizmente, tem pessoas que gostam de viver brigando, né? E muitas vezes, no seu bom momento da sua vida, ele despreza os outros. Um dia vai chegar a adversidade para ele. Um dia vai chegar para ele essa adversidade. E a falta de amizade, e não é amizade mundana, não, é amizade cristã. A falta de amizade cristã pode custar a ele um preço amargo. Né? Porque ele gosta, ele só sabe fazer inimizade, e no tempo da adversidade, as pessoas não vão poder acudi-lo, mesmo sabendo que ele é irmão. Vai falar assim, não, ele esbanjava, ele desprezava as pessoas, agora é momento dele aprender. O que Salomão está dizendo é: viva a vida realmente com amor fraternal, para que você possa, no dia da adversidade, você também receber o amor fraternal. Então, faça a atitude de amor fraternal para aqueles que precisam, porque um dia que aqueles que precisam, eles vão estar numa situação melhor, e é você que vai precisar. E é isso que a palavra de Deus nos ensina sobre a nossa vida cristã, né? Paulo nos ensina, né? Se possível, tenha paz com todos. Né? Nós devemos ter paz com todos. E ter uma comunhão. Uma coisa que a gente peca muito é essa falta de comunhão que nós temos. Né? E nós só temos comunhão muitas vezes no momento de reunião. Mas a gente falta mais comunhão. E se possível for, se a comunhão é só na hora da reunião, então a gente acha que está precisando fazer mais reunião. Né? Para poder ter mais comunhão. E ele continua dizendo, né? Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-se sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O que Salomão está dizendo aqui para nós é o seguinte: o que tiver que acontecer, vai acontecer. E isso é certo que vai acontecer na nossa vida. Ninguém vai ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida próspera sempre. Salomão está dizendo, ninguém vai ter uma vida assim. Nós vamos ter adversidades. A nuvem que está cheia de água, o que espera é cair água. Essa nuvem que está cheia de água, ela não vai continuar cheia de água. É certo que vai cair água. A árvore que cai no meio da mata, lá cai para a direita, ele fala para o norte ou para o sul, né? Cai. É certo que essa árvore vai ficar ali. Ninguém vai ali pegar aquela árvore e colocar ela de volta. O que Salomão está dizendo é que a nossa vida ela é feita de fatos e fatos concretos que hão de acontecer e que ninguém pode mudar isso. As circunstâncias da vida vão acontecer, mas a nossa forma e a nossa atitude dentro dessa circunstância, ela pode ser diferente. Baseado nesses acontecimentos, baseado nessa situação, qual deve ser a minha atitude? Aí Salomão agora ele vai falar assim:
Os acontecimentos são esses. A vida funciona assim. Uma hora a árvore está ali, de repente ela está no chão. Uma hora a nuvem está cheia, de repente a água está caindo. O que ele está dizendo é que a vida é uma vida de ciclo. Vai acontecer. Mas qual deve ser a nossa atitude? Ele diz: quem observa o vento não semeará. O que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. O que Salomão está dizendo para nós é: invista, faça, né? Ele está dizendo assim: não fica de braço cruzado achando que Deus vai fazer as coisas por você. O que Deus já fez por nós é nos dar salvação e nos capacitar. O que Salomão está dizendo agora, não fique de braço cruzado dizendo assim: não, agora as coisas vão cair do céu, eu vou ficar aqui e as coisas vão acontecer na minha vida. Não. Salomão não está dizendo isso. Salomão está dizendo assim: para de ficar observando o vento e vai colher e vai plantar, né? Quem observa o vento não semeará. O que Salomão está nos dando a direção é: nós não devemos viver uma vida esperando que as coisas venham acontecer. Deus nos deu capacidade, Deus nos deu sabedoria, e a nossa vida ela deve ser baseada naquilo que nós temos, que nós cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A circunstância existe um ditado popular, parece que deveria funcionar isso na nossa vida cristã. Existe um ditado popular que diz assim: se a vida te der um limão, faça uma limonada. Então quer dizer o quê? Se a vida te der algo não pronto, pegue aquilo com sabedoria e faça alguma coisa útil para o seu crescimento. Não fica aí de braço cruzado esperando, vai passar. É porque, como Deus fala que uma hora tá ruim, outra hora tá bom, vai chegar um momento bom. Então a gente agora vai ficar de braço cruzado e esperar o tempo passar, porque aí as coisas vão vir. A palavra de Deus não está falando isso. A palavra de Deus está falando assim: haja com sabedoria e entendimento que Deus nos deu no momento da adversidade. Eu acho interessante que o mundo que não teme a Deus, eles acreditam mais na adversidade do que nós. Dizem aquelas pessoas que vivem de financeiro, né, da questão do comércio financeiro aí, do econômico, diz que é nas adversidades que se cria as coisas, que é nas adversidades que se ganha dinheiro. E realmente é. É na dificuldade que as pessoas são mais criativas. Agora, nós cristãos, nas adversidades, a gente é mais moribundo. A gente é mais reclamão. A gente é mais, céus, terra, azar. Aí Salomão diz assim, assim também não compreende as obras de Deus que faz todas as coisas. Se você procurar estudar a história da humanidade, vocês podem ver que é nas adversidades que o mundo foi tendo progresso. Por exemplo, Deus, no mundo antigo, ele, por exemplo, em Babel. Lá em Babel, eles queriam viver tudo junto. E queriam adorar um Deus que era o Nimrod. Deus criou uma situação adversa para que as pessoas tivessem confusão de língua e elas se espalhassem. Porque isso foi o propósito de Deus lá no Éden, quando Deus criou o homem. Falando assim, crescei, multiplicai e enchei a terra. O que Deus queria é que o homem se espalhasse. Não, eles queriam viver tudo juntinho. Porque o viver tudo juntinho, quem ia fazer isso era Deus. Mas ele ia fazer isso baseado ele como Deus, não o Nimrod. Então, todos querem viver junto, e quando vive junto,
eles proclamam para si um Deus. Deus não queria fazer isso. Deus queria fazer que todos se espalhassem e nesses povos espalhados, Deus ajuntaria uma nação, um povo, e ele seria o Deus verdadeiro. Mas Deus faria isso, não o homem. Então, não compreende as obras de Deus que faz todas as coisas. Por que acontece a diversidade na nossa vida? Porque Deus quer crescimento. Deus não quer que a gente fique estagnado. Deus quer que cresçamos. Experiência. A experiência da vida cristã, ela é baseada naquilo que a pessoa vive. Obviamente, homens com mais idade do que eu têm muito mais experiência na vida cristã do que eu. E é de fundamental importância que esses homens mais velhos nos ensinem sobre isso. Quando a gente estiver passando dificuldade, venha trazer palavra de sabedoria, dizer assim, ó, faça isso, tome essa direção, faça assim, porque quando eu passei por isso, eu fui instruído por outros e me falaram que eu deveria fazer assim. E foi dessa maneira que eu passei por essas dificuldades. E graças a Deus eu estou aqui, ó. Então, a palavra de Deus, ela demonstra que os mais velhos devem ensinar os mais novos. As mais velhas devem ensinar as mais novas. Mas a gente está vivendo uma época que isso parece que não está funcionando, né? Nós vivemos uma época que mulheres mais velhas, que deveriam ensinar as mais novas, elas estão sendo maus exemplos. Homens mais velhos, que deveriam ensinar os mais novos, também estão sendo maus exemplos. Por quê? Falta de experiência cristã, falta de conhecimento de Cristo. Essa é a verdade. Versículo 7. A luz é doce e ver o sol é agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que está para acontecer é passageiro, é ilusão. Salomão, ele fala da nossa vida na juventude, ele fala até do nosso nascimento, né? Que nós nascemos não baseado na nossa vontade, mas é na vontade de Deus. E até os ossos dos nossos corpos se formam, e ele fala, não sabe como isso acontece. Eu não procurei pesquisar, mas há muito tempo atrás, eu fui pesquisar sobre essa questão de formação do osso. Eu não me atualizei, não sei se hoje pode ser que tenha uma explicação científica, mas há muito tempo atrás falava que os cientistas, né, os cientistas biólogos que estudam a vida humana, né, eles não conseguiam entender como que era a formação do osso no ventre. Mas hoje, com as tecnologias, talvez eles consigam compreender um pouco melhor. Eu não me atualizei nessa informação. Mas, dentro da estrutura genética, nós temos lá temos os cromossomos, né? E na descoberta desses cromossomos, cada um indica o que vai ser o ser humano, né? A cor dos olhos, a cor da pele, os braços, os dedos. No cromossomo está toda a estrutura humana. E dizem que só descobriram pouco, ainda diz que é milhões de cromossomos, mas o que eles descobriram ainda é pouco, perto de milhares de cromossomos. Mas ainda, naquela época, há muito tempo atrás, eles ainda não tinham o conhecimento de causa, como que o osso ia se formando, e eles também não tinham o entendimento qual era o cromossomo que formava o osso. Não sei agora, não me atualizei. Mas o que a palavra quer dizer é que Deus é que cuidou de nós dentro do ventre da nossa mãe. É que Deus formou tudo isso em nós, até a gente ter a estatura de um ser humano e pronto para nascer. Quer dizer, já éramos ser humano, né? Até ter uma estatura perfeita para nascer. O que a palavra de Deus quer dizer é que todas as nossas decisões, a nossa vida, ela depende de Deus. Mas o fato dela depender de Deus não quer dizer que eu tenho que cruzar os braços e dizer assim, não,
eu vou ficar aqui encostado e deixar Deus fazer as coisas. Não. O que a palavra de Deus quer dizer é que nós devemos colocar Deus nos nossos projetos. Por mais que Deus ele é autor, ele é o Senhor da nossa vida, o que ele quer também é participar da nossa vida. É isso que a palavra de Deus quer dizer. É entender que a obra de Deus faz na nossa vida, ela pode não ser compreendida, mas nós devemos confiar. Eu não sei como forma o osso, mas eu confio que é perfeito. Né? Eu não sei como nós somos formados dentro do ventre, mas o resultado final é uma obra-prima, em que a ciência ainda coça o cabelo de dizer assim, como isso? Um ser microscópio se torna um ser humano inteligente. É a obra de Deus. Né? Para a gente finalizar, versículo 9 e 10. Versículo 8, né? A palavra de Deus fala sobre a velhice, né? Portanto, se um homem viver muitos anos, alegre-se todos eles. Porém, lembre-se dos dias de treva, porque serão muitos. Mas, mesmo assim, tudo o que está a acontecer é passageiro, é fútil, é ilusão, vai passar rápido. Mas o que Salomão está nos dizendo é que na nossa velhice, nós temos que viver com alegria. E essa alegria não é a alegria de sair sorrindo. O que Salomão está dizendo é a alegria de temer a Deus, de saber que a nossa vida não acaba aqui. E que a gente deve saber, não é ser pessimista, é ser realista. É de saber que nesse período da nossa vida, e ela pode se estender pela vontade de Deus, haverá dias de trevas. E é nesses dias de trevas que a gente deve se lembrar. Porque Salomão ele diz assim, ó, portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Ele não está dizendo assim, alegre-se em parte deles. Não, ele está dizendo assim, alegre-se em todos eles, mesmo no dia de trevas. E dia de trevas é dia de escuridão, é dia em que nós não muitas vezes até muito sucumbe, não suporta. No versículo 7, ele fala que a luz é doce e o sol é agradável. Como é bom o sol, como é bom a luz do dia, como é bom vermos a luz do sol. Agora imagina você viver dentro de um quarto em trevas, em que você não pode ver a luz do sol. A luz do sol ela traz benefícios para a nossa vida. Viver na escuridão traz malefício. Como que a falta de vitamina D na nossa vida pode nos acarretar doença? O que Salomão está dizendo que os dias de trevas que a gente vai deixar de receber vitamina D, né? Vamos fazer uma alusão aqui, né? Vamos dizer, uma alegoria. O dia em que deixarmos de ver a luz do dia e deixarmos de receber a vitamina D, saiba que nós vamos ser sustentados pelo Senhor. E nós devemos continuar alegres. E essa alegria é baseada na alegria do Espírito Santo. Não é alegria que a gente vai estar sorrindo todos os dias. É baseado em dizer assim, ó, isso vai passar. Quando isso passar, eu quero estar com o meu Senhor. Agora para os jovens. Jovem, alegre-se na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Salomão está sendo irônico aqui, né? Ele está dizendo assim, vai jovem, vive a vida do jeito que você quer, cumpra os desejos do seu coração. Você é jovem, você consegue pular um muro de 2 metros. Você levanta, pula de um lado e cai de pé do outro. Você é mais esperto que um gato. Você está na sua juventude. Você acha que você pode tudo, porque na sua juventude você cai de bicicleta e se levanta. Vai a gente na idade mais avançada cair de bicicleta. Vai ficar em um mês. Né? Você tem vigor. Vive a vida do jeito que você quer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Saiba que você vai passar no crivo de Deus. Que você vai ter que dar conta disso. O que Salomão está dizendo é: vivam a juventude
na pessoa de Cristo, no temor a Deus. Versículo 10. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. A pessoa vive uma vida de juventude aí, faz o que quer, chega na velhice e começa a padecer por aquilo que viveu, né? O Salomão está dizendo para nós termos uma juventude. Primeiramente, a gente tem uma juventude sadia, uma juventude baseada na fé em Cristo. Mas se cada um de nós aqui, de repente, se converteu mais tarde, que nós devemos afastar a angústia do nosso coração. Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. O que Salomão está dizendo é: afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo. A angústia no coração, ele produzido na nossa vida, gera doença no nosso ser, na nossa alma, no nosso corpo. Já ouviu falar em psicomatia? Psico de mente, somatia, pixossomatia, que é a doença produzida pela mente. Já viu aquelas pessoas hipocondríacas? Aquela pessoa que acha que está doente, tudo está doente, e realmente muitas vezes ele está doente. O que Salomão está dizendo assim: aproveite a alegria de você ser salvo, de você ter fé em Cristo, de você ser uma pessoa que Deus o salvou. Usufrua dessa alegria até na hora das adversidades, porque isso não fará com que você adoeça e que a sua alma adoeça também. Porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios, né? O que Salomão está dizendo é: vai chegar a velhice para aqueles que Deus permitir. E que, quando chegar a velhice, não vivam a velhice de frustração e de tristeza, mas vivam a velhice de alegria no Senhor. Uma velhice que realmente mostre que valeu a pena servir o Senhor, né? Valeu a pena. Tem muitas pessoas que parece que não valeu a pena servir o Senhor, porque na velhice ele vive reclamando. Ele tem que dizer assim: ó, valeu a pena servir ao Senhor. E que nós possamos pensar sobre isso, que nós temos responsabilidade na nossa vida para com aqueles que são mais jovens. Os mais velhos têm responsabilidade para aqueles que são mais jovens. E os mais jovens têm responsabilidade para quando ficar mais velho, né? Então, que o Senhor nos abençoe, que realmente possamos aprender que nas adversidades nós devemos ver oportunidades. E na oportunidade nós devemos aproveitar, porque Deus nos deu sabedoria e Deus nos deu entendimento, né? Uma coisa que eu achei interessante aqui no versículo, num dos versículos, é o 6. Planta a tua semente pela mão e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Quer dizer, faça uma coisa, mas não deixe de fazer outra. Faça as duas. Use a oportunidade e invista em duas coisas. Não retenha. Não, vou investir nisso aqui, porque eu tenho certeza que... Não, se isso não der, isso pode dar. Então, se não está dando certo isso, então eu tenho que pensar em outra coisa. Sempre o plano A e o plano B, né? Deus nos dá sabedoria e entendimento da gente não viver com o braço cruzado. Isso não é falta de fé. Caso contrário, isso são, vamos dizer assim, conselhos práticos que o Senhor nos dá para a gente vencer as adversidades, né? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Amém? Passar para o Zé agora.